Hoje nós vamos começar com a nossa quarta aula de clínica médica. Vamos falar um pouco do sistema respiratório. Para isso, vamos lembrar um pouco da anatomia e fisiologia do sistema respiratório. O nosso sistema respiratório ele é constituído por um par de pulmões e por vários órgãos que conduzem o ar para dentro e para fora dessas cavidades pulmonares. Nós vamos ter as fossas nasais, a boca, a faringe, a laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos e alvéolos. Sendo que os brônquios, bronquíolos e alvéolos, eles estão situados dentro dos pulmões. E eles também estão divididos anatomicamente em duas partes, vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Aí nós vamos ter nessa figura demonstrando a cavidade nasal, onde o ar entra, né? Ele é umidificado, ele é filtrado aqui. Ele vai ter um septo também, que é o septo nasal. Vai percorrer aqui o ar, onde o que? A glote ela fica logo acima da epiglote, que vai fazer o que? O fechamento e abertura da faringe com a laringe. Quando nos alimentamos, passa-se o que? Pela faringe e encaminha o alimento para o esôfago. E quando vamos respirar, passa-se o ar pela laringe e vai seguindo pela traqueia, que são esse tubo, tá? Que são cheios de anéis que impedem, né, o seu fechamento, essa traqueia. Aí, encaminhando-se para cá, nós temos os ramos, que é do pulmão direito e pulmão esquerdo. Esse pulmão direito, ele vai desembocar aqui, nós vamos ter os brônquios e no final deles os bronquíolos, que eles são menores, os bronquíolos, e ao final nós vamos ter os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares, eles são o quê? Bem vascularizados, com uma rede venosa bem grande, para poder o quê? Fazer a troca de oxigênio aqui. E os pulmões, ele é revestido por duas camadas aqui, que chamamos de pleura, parietal e visceral. E essas pleuras, elas têm um espaço entre si, que elas têm um líquido seroso que ela serve o quê? Para o deslizamento nos nossos movimentos respiratórios de inspiração e expiração. O nosso pulmão direito, tá? Ele é composto de 3 lobos. O nosso pulmão esquerdo é composto de 2 lobos, já que o ápice do coração ele é voltado pelo lado esquerdo. E abaixo nós temos logo o diafragma, né, que é um músculo que ele serve para sustentar os pulmões e auxiliar nos nossos movimentos respiratórios. Aqui as fossas nasais, como eu falei para vocês, né? São duas cavidades que eles vão o quê? Eles começam nas narinas e terminam na faringe. E elas são separadas por uma parede cartilaginosa. Então, eles são responsáveis tanto pelo olfato, como eu falei, filtrar, umedecer e aquecer o ar. A faringe, tá? É um canal em comum com o sistema digestório que eu falei para vocês, que a gente tem o fechamento tanto que da glote e da epiglote. Então, nós vamos ter esse fechamento quando for passar a comida e ir para o esôfago. E quando vai passar o ar, ele vai passar pela laringe. Nós temos as nossas amígdalas e a nossa laringe. Essa laringe, ela é situada, ela é feita toda de cartilagens, tá?
elas são articuladas. Ela é situada na parte superior aqui do nosso pescoço. Então, nós temos o que? Toda a epiglote, os ligamentos, tem a parte óssea dela também, que eles chamam de pombo de Adão, que é aquele ossinho que fica, né, proeminente, e é a cartilagem da tireoide. A glote e epiglote, né? A entrada da laringe chama-se glote, né? Que a gente tem o quê? E acima dela é a epiglote, que funciona como uma válvula, que é para poder abrir e fechar, para que impedir que o alimento vai penetrar lá nas vias respiratórias. Caso penetre, gente, pode acontecer por broncoaspiração, sim, tá? E aí pode dar problemas maiores pulmonares. Nós temos também as nossas cordas vocais, que elas são capazes de produzir o som quando o ar entra. Nossa traqueia, ela tem, tá, de largura, normalmente, 1,5 centímetros de diâmetro, de 10 a 12 centímetros de comprimento. E ela, lá no final dela, ela vai se bifurcar-se, tá? Pela região o quê? Tanto dos brônquios, que vai penetrar nos pulmões, como eu falei para vocês, e os bronquíolos que ficam ao final, que eles são menores aqui. E ele serve o quê? Esse epitélio aqui dos brônquios, dos bronquíolos, ele tem o revestimento mucociliar. Muco e ciliar, cílios, né? Que as partículas de poeira, né? De bactérias, eles podem ser o quê? Estar presentes no ar, ser inalado, mas eles podem o quê? Ser expelidos através desses movimentos também. Os pulmões, eles normalmente têm o quê? São órgãos esponjosos, tá? Com aproximadamente de 25 centímetros de comprimento. Eles são envolvidos por essas membranas que eu falei para vocês, que são as duas membranas serosas, denominada pleura. Pleura é que envolve esses pulmões, tá? E eles são um conjunto ramificado para aqui, ó, os brônquios, bronquíolos. E o final dos bronquíolos nós temos os nossos alvéolos. Como eu falei, 3 lobos no direito e 2 lobos no esquerdo. As nossas pleuras, tá? Essa pleura que tem a cobertura aqui mais interior, mais próximo que lá dos pulmões, ela é chamada de pleura interior, né? Ou pleura visceral. Víscera, perto do estômago, do pulmão, perdoe-me. E pleura parietal, que é bem exterior. Então, uma é juntamente com a outra. Elas são as camadas, tá? É uma camada interna que é a visceral, que ela vai revestir totalmente o pulmão. E ela tem um líquido entre elas, porque se elas não tivessem nenhum líquido ao movimento de inspirar e expirar, elas poderiam o quê? Ter atrito entre elas, tanto da pleura visceral como da parietal. E entre essas pleuras aqui, tá? Ela tem uma pressão negativa, que mantém essas pleuras estabilizadas para que ela não tenha um colapso, para que elas não aderem uma na outra também. Bronquíolos e alvéolos. Terminamos aqui os bronquíolos, aí veio o nosso alvéolo. Eu não falei para vocês que ele é bem irrigado com capilares sanguíneos, tá? Esses capilares sanguíneos, eles servem o quê? Para fazer nossa troca gasosa também, tá? Pegar ali o ar rico em gás carbônico, transformar ele rico em oxigênio. O diafragma, tá?
que é uma base que vai apoiar os pulmões que nós falamos. Ele vai, juntamente com os músculos intercostais, auxiliar nos nossos movimentos inspiratório e expiratório, este músculo aqui. Aí nós vamos começar, já que a gente lembrou um pouco da anatomia do sistema respiratório, vamos entrar nas patologias. A pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões. Pode acometer a região dos alvéolos pulmonares por um agente infeccioso ou irritante, bactérias, fungos, né, vírus, e por reações alérgicas também. E ele vai o quê? No espaço alveolar onde ocorre a troca gasosa. Tá vendo aqui, ó? Quando a gente tem, ele vai se instalar através da nossa respiração e ele vai se instalar, pode se instalar lá nos nossos pulmões por uma causa infecciosa. Normalmente, tá? O que acontece? Ele ocorre uma presença de líquido, de muco, né? Normalmente, quando a gente tosse, a gente chama de tosse produtiva, aquela tosse com bastante catarro, que é a produtiva. E nós estamos vendo aqui um raio-x de um pulmão normal, ele é assim, ó, da coloração bem pretinha, tudo só aparece o que? As costelas aqui. E já nesse pulmão infectado pela pneumonia, ele é bem velado, quer dizer, ele está acometido por a penetração de um agente infeccioso, ele está com uma pneumonia. É através disso que o médico vai também fazer o diagnóstico de um raio-x para saber como que está esse pulmão. O que provoca a pneumonia? Provoca o quê? O fumo, né? O álcool, ele interfere no nosso sistema imunológico. Então, a capacidade de defesa do nosso aparelho respiratório diminui. Ar-condicionado também, que deixa o ar muito seco, que facilita a entrada de infecção de vírus e bactérias. Resfriados, aqueles resfriados mal curados, né? Que você tem repetidos. Mudanças bruscas na temperatura, que pode também aderir a um agente infeccioso. Inalação de gases irritantes e permanência prolongada no leito. Por quê? Porque você fica muito tempo deitado e pode acumular secreções ali dentro e automaticamente ser acometido por um agente infeccioso. Os sinais e sintomas é a hipertermia, a tosse produtiva com secreção de muco, purulento, de cor amarelada ou esverdeada. Depende da intensidade que você estiver ou o micro-organismo que está afetando ali. Dor no tórax, cefaleia, confusão mental pela falta de oxigenação, artralgias, dores nas articulações, dispneia, mialgias, né, que é dor muscular, uma fraqueza, uma prostração e uma sudorese. Os exames, normalmente o diagnóstico, como eu falei, através daquele raio-x, por raio-x de tórax. O médico também, ao exame físico dele, ele vai fazer a ausculta pulmonar, porque eles veem os ruídos, né, hidroaéreos bem abafados em algum lugar e o outro não, mas isso é o médico. Cultura de escarro pode ser feita também, hemograma, que no hemograma vai constar que você tem algum processo infeccioso devido ao quê? A série branca, né, que são o quê? A parte dos leucócitos vai estar muito aumentada. E uma hemocultura, mas a hemocultura só pode ser colhida antes de entrar com qualquer antibiótico. Após entrar com antibiótico, essa hemocultura ela vai dar alterada. Hemocultura que é a cultura do sangue, que vai saber qual agente etiológico que está acometido aquela pneumonia. O tratamento fisiorrespiratório importantíssimo, né, para isso, mas para isso quem vai fazer o físio? Cuidados com oxigênio,
Verificar sempre a saturação. Saturação, se esse paciente não tiver entubado, se ele não tiver monitorado, existem os oxímetros de pulso para verificar a temperatura dele, fazer aspiração de vias aéreas se necessário, se estiver muito secretivo e acamado e sem a possibilidade do reflexo de tosse para estar limpando aquelas vias aéreas. E muitas vezes o que o o fisioterapeuta? Ele estimula o reflexo da tosse também. Estimular a ingesta hídrica para essa secreção ela não ficar tão viscosa e ficar mais fácil de ser expelida. Dieta com bastante proteína, caloria. Anotar sempre comunicar as alterações de hipoxemia, que é queda na oxigenação, cianose, porque fica extremidades arroxeadas devido à falta de oxigênio, e a dispneia, que é a falta de ar também. Comunicar os aspectos da secreção, como que ela está, se está esverdeada, amarelada, se está esbranquiçada, como que está. Mudança de decúbito também, se esse paciente estiver incapaz de virar no leito. A broncopneumonia também é um tipo de infecção pulmonar, que pode ser causada por vírus, fungos e bactérias, tá? Mas essa broncopneumonia, normalmente, ela vai afetar os bronquíolos, tá? E pode estar afetando também os alvéolos. Aqui nós podemos ver um foco de broncopneumonia já, os alvéolos aqui normal e já os alvéolos com uma coloração aqui mais esbranquiçada, opaca, A causa, gente, é a mesma coisa, a presença de vírus, bactéria, como eu falei para vocês, relembrando lá o sistema respiratório, presenças de alimentos, ou do próprio vômito, quando o paciente, ele vomita e broncoaspira o próprio vômito, as secreções em grande quantidade da nasofaringe, quando esse paciente não tem o reflexo da tosse, ele não é aspirado, então pode voltar essa secreção. Inalantes químicos, má nutrição e os pacientes imunodeprimidos também, que fazem quimioterapias, ou que está com câncer, ou qualquer outra doença, o HIV, ou qualquer outra doença que faz imunodeprimir o paciente. Sinais e sintomas é a febre, maior do que 38 graus, dispneia, taquipneia, que é aquela respiração bem rápida. Então faz com que esse paciente ventile muito menos, porque não tem o ciclo total da respiração. Taquicardia, aumenta os batimentos cardíacos, tá? E uma tosse seca no começo, mas depois ela fica produtiva, com escarro bem de cor ferruginosa. E cianose das extremidades e lábios por falta de oxigenação. O tratamento deve ser orientado através do clínico, do pneumologista, Geralmente vai durar uns 14 dias aí com antibiótico, depende do antibiótico de eleição. Porque, por exemplo, se eu tiver algum problema, tomei azitromicina faz um mês, se eu tomar de novo a azitromicina não vai fazer efeito. Então, eles fazem eleição por outro medicamento ou até o medicamento endovenoso quando está internado, porque faz um efeito mais rápido. Hidratação e alimentos e repouso, oxigenoterapia, manter esse paciente com oxigênio, aferir os sinais vitais, mas assim, sempre estar alerta à temperatura e ao padrão respiratório dele, e fazer inalações prescritas pelo médico. Nós temos aqui o abscesso pulmonar. É uma infecção que ele causa Uma infecção que causa uma área necrótica, que é abscesso, que é caracterizada por uma lesão cavitária preenchida por secreção purulenta. Suas causas mais comuns é a aspiração de nasofaringe, orofaringe e obstrução brônquica, ou uma tuberculose também,
traumatismo torácico também, e com história periodontal, que é o quê? Aqueles pacientes que não cuidam, né, realmente dos dentes, que pode a bactéria acometer a parte pulmonar aqui. Então, ele é um abscesso. Então, ele, na realidade, essa cavidade aqui, ele fica preenchida, né, de secreções, né, e purulenta, pus, significa que é uma infecção, e uma área bem necrótica, que a gente vê aqui, ó, a parte no raio-x, ó. Os sinais e sintomas é uma tosse produtiva com odor bem fétido, febre, né, com mais de 38, sudorese noturna. A hemoptíase que ele vai ter, já que tem esse abscesso, essa lesão, ele vai expectorar o quê? Um sangue. Uma dor pleurítica, o pulmão não dói, gente. Que tem as inervações é a pleura. A pleura, sim, né? Vai acontecer o que? Essa dor. Esse escarro, normalmente, tá? Pode ser purulento com os raios de sangue. E pode sair assim bem discretamente, mas ele vai ficar com odor bem fétido, devido ao que? Aos micro-organismos, o pus, né? Atenuação dos sons respiratórios, por quê? Porque é indicado que uma consolidação ou derrame, né? Que é entre as pleuras, o médico, ao escutar esse pulmão desse paciente, ele vai escutar o que? Os estretores. É o som de folhas, parece folhas secas amassadas. Cianose é uma cor azul arroxeada da pele, ou se não nas unhas também, e lábios que fica. A dispneia e a falta de apetite. As medidas preventivas e o tratamento são o quê? Primeiro, eu falei que uma das causas pode ser o quê? As infecções periodontais, que é por tratamentos de dente, né? Não cuidados. E o tratamento completo da pneumonia são 14 dias de antibiótico, é 14 dias, não é 7, não é 5, não é 3. E prevenção contra broncoaspiração e vômitos de alimentos. Se esse paciente ele não está tendo uma eliminação pelo reflexo da tosse, ele tem que ficar num decúbito mais elevado para não ter problema com broncoaspiração. E basicamente o tratamento ele é clínico, tá? Com antibióticos e oxigênio também. Só se precisar fazer a drenagem desse abscesso, ele vai se tornar um paciente cirúrgico. Atelectasias é o colapso do tecido pulmonar com a perda do seu volume. Quer dizer, o volume é o que? A quantidade de oxigênio que pode entrar lá dentro, né? Então, ele não consegue entrar totalmente esse oxigênio. Vocês podem ver nessa imagem de raio-x, esse lado que está todo pretinho aqui, ó, é um pulmão saudável. Esse lado que está aqui, ó, mais velado aqui no raio-x, esbranquiçado, que a gente fala, velado, ele tá o que? Num colapso. Quer dizer, o ar ele não tá conseguindo entrar. Ele foi como se fosse colabado, né? Suas causas é insuficiência respiratória, perioperatória depois da cirurgia. Pode ser também por um derrame pleural através do que às vezes vai uma passagem de catéter numa subclave aqui, um catéter venoso central, pode ter uma perfuração, tá? Então pode dar uma atelectasia. Ou então um ou mais arcos, tá, intercostais fraturados, que pode ter uma lesão que pode perfurar, que a gente pode falar de pneumotórax. Pneumotórax é entrada de ar. Já o hemotórax é sangue, tá? E pode causar uma síndrome da angústia respiratória também, tá? Em crianças, comumente, que nasce com menos de 37 semanas. Por quê? Porque esse líquido surfactante, ele serve para amadurecer os pulmões. E essa criança, com menos de 37 semanas, ainda não está formado. Mas isso é uma coisa para neonatologia,
para a gente discutir. E o líquido surfactante a gente existe também de forma o quê? A indústria farmacêutica, ela fornece isso que não é endógeno. E esse paciente também, ele tem um desvio de traqueia. Aqui você pode ver aqui, ó, no raio-x, ó, a traqueia dele desviada. Os sinais e sintomas, tá? Em si pode ser assintomático, ao menos que desenvolva uma hipoxemia ou pneumonia, tá? Pode estar realizado os dois, tanto a hipoxemia, ela tá relacionada com a gravidade, já aquele paciente, tá? Que a gente mostrou lá atrás com aquele pulmão todo velado, com certeza ele tá numa hipoxemia e também numa dispneia. E a dor pleurítica que eu falei, não é o pulmão que dói, é a pleura que é inervada, tá? Tratamento. Se houver suspeita de obstrução por tumor ou corpo estranho, broncoscopia. A broncoscopia é aquele mesmo fibrinoscópio, só que ele vai através da boca e vai atingir lá os pulmões, os alvéolos, os pulmões e os brônquios, perdão, para poder o quê? Esses pacientes verificar se tem alguma obstrução, algum tumor também lá, tá? Evitar a sedação excessiva também em pacientes entubados, para depois o quê? Para garantir a melhor ventilação. Observar os níveis de saturação através do oxímetro, mudanças de decúbito também para facilitar a ventilação. Se esse paciente está acamado, integridade da pele também, remoção da causa. A embolia pulmonar, tá? É a oclusão, embolia, né? Que é a oclusão de uma ou mais artérias pulmonares por trombo. Por exemplo, eu tenho um problema vascular, uma varizes, então pode-se deslocar um coágulo lá das minhas pernas, eu fiquei com roupas muito apertadas, muito tempo sentada, se desloca um trombo lá da minha perna e vai parar lá no meu ramo, lá nas minhas artérias pulmonares. Aí causa uma oclusão dessas artérias pulmonares, né? E esse coágulo, ele pode se deslocar e também o quê? Atingir todo o sistema venoso do coração. E aí vai se alojar lá nas artérias. Pode ocluir parcialmente ou totalmente o vaso. Aqui nós estamos vendo nessa figura aqui, ó, que ele passou pelo coração, porque a nossa circulação, né? Primeiro o sangue passa pelo nosso coração, depois ele vai lá para os nossos pulmões para fazer a hematose. Então, ele passando pela uma artéria pulmonar, se ele for muito grande, ele vai obstruir aqui essa artéria pulmonar. Aí, o que vai acontecer também? Os fatores de risco, como eu falei para vocês, que pode ser as veias varicosas, né? Que prejudica esse retorno venoso. Então, ele tem esse paciente, né? Ele tem que ficar, quando ele pode deslocar esse trombo, ele pode estar muito tempo sentado, pode ser viagens longas ou pós-operatório, e logo ir viajar e ficar sentado. Idade avançada, obesidade e os anticoncepcionais. Os anticoncepcionais, eles fazem aumentar a viscosidade sanguínea, fazer o sangue ficar mais grosso. Roupas apertadas e a gravidez também. A gente vê aqui, né, as veias saudáveis, que ela tem as válvulas e tem o retorno venoso bem bonitinho, né, circula normalmente. E aqui já nas veias varicosas, ele vai aparecer aqui a tortuosidade dessas veias, que elas ficam tortas, e esse retorno venoso ele está bem prejudicado. E a válvula que fica entre elas, abrindo e fechando, ela não ocorre o fechamento adequado. E pode ocorrer a inflamação.
Sinais e sintomas: a dor torácica, tá? Dispneia, hipertermia, taquicardia, tosse e hemoptise, que eu já falei o que significa cada um dessas terminologias. O diagnóstico, ou por uma angiografia para a gente verificar a trajetória do vaso, para ver se tem um contraste, para ver se tem alguma obstrução, por tomografia também, ultrassom e cintilografia para ver a perfusão. A terapia sempre é com coagulante ou trombolítica, tá? A streptokinase. A streptokinase normalmente ela só vai funcionar nas 72 primeiras horas. Ou uma intervenção cirúrgica, que aí já vai passar para um paciente para intervenção cirúrgica, que vai fazer uma embolectomia, que é a retirada desse êmbolo, né, desse coágulo, através de uma toracotomia, que vai ter que abrir o tórax. Cuidados de enfermagem: promover a deambulação e exercícios das pernas ativos e passivos. O fisioterapeuta também vai fazer esses exercícios para evitar o quê? Aquela êxtase venosa que fica parado, aquele sangue. Evitar a posição sentado por muito tempo, que eu falei, roupas apertadas, não deixar catéteres intravenosos por períodos prolongados, monitorar a terapia trombolítica e anticoagulante. Isso daí vai ser em bomba de infusão, que é aquelas maquininhas que vocês viram no slide anterior. O paciente, tá? Posicionar o paciente semi-Foley para facilitar essa respiração, que é semi-sentado, oxigenação e uso de meias elásticas de compressão, que são o quê? Prescritas também pelo médico, tá? A rinite é causada por uma reação do sistema imune do nosso organismo. Geralmente é um fator ambiental que desencadeia isso, né? Que são as alergias ao pó, a mofo, pólen, ervas, árvores, né? Animais, cheiros de perfumes, né? Mas ela também pode acometer viral bacteriano, tá? E uso abusivo de medicamentos intranasais, que são os vasocontritores, o Aturgil e o Afrin e outros mais por aí que a gente tem, tá? O que vai acontecer normalmente, sinais e sintomas dessas pessoas que têm a rinite? Elas ficam espirrando constantemente, olhos bem avermelhados, tá? Ele fica com prurido nessa região dos olhos, fica lagrimejando. Esses espirros com uma congestão nasal ou nariz com sempre saindo uma secreção, mas bem clarinha, parecendo água. Aqui tá a parte da faringe, tudo, ela fica o quê? Com prurido, ela fica também com edema e uma tosse. E uma tosse seca, gente. Origem alérgica normalmente é tosse seca. O diagnóstico, tá, para esses casos de rinite, primeiro tem que fazer os testes, né? Um dos testes para confirmar seria um teste no alérgeno que a gente tem. O que vai ser o quê? Vai ser feita várias picadinhas no braço, dependendo do que os médicos acham que é, através da história dele. E ali eles vão pingar ali, né? Eles vão identificar ali através do quê? Dos alérgenos. Eles vão colocar, né, essas substâncias como se fosse o quê? Vão colocar como se fosse o quê? As soluções que pode dar alergia nesse paciente. Então, quando a gente tem um teste, né, que seja mais o quê? Positivo, depois eles vão fazer a leitura dele. Isso aí é feito ambulatorialmente, que vai se picar com uma agulha. Então, quando tem um teste positivo, ele vai ter um edema, que é o inchaço, ele vai ficar o quê? Mais pálido, ele vai formar uma pápula, que é essa pápula aqui no local
do alérgeno, e eles identificam através de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, e se for mais, eles vão identificando. Por quê? Porque eles têm lá identificado nos frascos deles quais são os alérgenos, o que a pessoa é alérgica, de uma ou mais coisas. O tratamento é o quê? Os sprays nasais com corticoides, anti-histamínicos também, descongestionantes, evitar fatores alérgicos, eles pedem para tirar tudo, né, de casa. Normalmente não varrer a casa com vassoura, passar só pano úmido, ficar longe de fumo, odores fortes, perfumes, sprays, né, pó, lã, pelo, pena de animais e plantas. Substituir o cobertor per edredom, arejar bem a casa, deixar o sol entrar, porque pode ser alergia a ácaro também. Passar o pano úmido e evitar todos os alérgenos. A laringite, ela é uma inflamação, tá? Do órgão da voz, que é a laringe, né? Que a gente sabe. Pode ser acometido o quê? Normalmente por um vírus. Quando normalmente nós retiramos, né, aqui, pode ser retirada as amígdalas, que é uma das nossas proteções também, pode dar a laringite, ou mesmo assim ela pode acometer aqui a laringe. E geralmente vai acometer as cordas vocais também. Essa pessoa, ela pode ficar o quê? Com uma voz mais velada, mais rouca, né? Por isso que quando ela fica com a voz mais rouca, ela acomete essas cordas vocais. Aqui a gente tem uma laringe saudável, clarinha, e uma inflamação que é a cor hiperemiada de uma laringe bem com inflamação. E a mesma coisa das cordas vocais normais, aqui esbranquiçadas, e aqui já bem hiperemiada. As causas normalmente, tá, são pessoas que falam, né, que são oradores, né, que falam bastante. E normalmente a laringite é de curta duração, pode permanecer por pelo menos, tá, 3 semanas. E se for infecção de vias aéreas superiores através de vírus também, que são como os resfriados comum, também pode acontecer. E pode inalação de alguma coisa, de algum vapor irritante, de algum ar irritante, como também poeira, frio excessivo, fumo, né? Pode causar isso daí também. E a laringite crônica são pessoas que podem permanecer mais de 3 semanas. Mas aí são pessoas o quê? Que vomitam através do quê? Da bulimia, que provoca esse vômito. Os sinais e sintomas, como é alérgico, a uma tosse severa e seca, aquela rouquidão, aquela voz velada, a dor ao engolir, que é a disfagia, também ao falar pode ter essa dor, ela pode irradiar também pro ouvido, e ela fica afônica, ela perde ou diminui a voz. Os tratamentos anti-inflamatórios, tá? Se tiver algum acometimento de bactérias, patógenos, aí entra com antibióticos, inalação, retirar todas as causas, fumos, tá? Mesmo o passivo e o ativo. Não usar álcool, cafeína, se hidratar bastante com água para evitar ressecamento das cordas vocais e evitar as infecções respiratórias superiores, como vai a sinusites. DPOC, ela constitui de um grupo, tá? DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. É um grupo de doenças respiratórias, ela não é apenas um. Esse grupo de doenças, ela vai o quê? Ter como característica, tá? Ele pode ter o quê? Obstrução, tá? Da região pulmonar, e é de uma origem crônica. Ela não é aguda, ela vai perpetuar pelo resto da tua vida. Vai ter as medidas preventivas, vai ter
os cuidados quando estiver se manifestando, mas ela não tem cura. Então, ela inclui uma dessas que é o que? A bronquite crônica, que é o estreitamento das vias aéreas, ou a paralisação daqueles cílios que serve para fazer a limpeza, né? Devido às substâncias irritantes também, poeira, poluentes, vapores químicos, tá? E ela pode contribuir por algum aparecimento de doenças também, tá? Tal como o efizema, os danos nos alvéolos, eles são irreversíveis. O efizema pulmonar, ele é uma das doenças que faz parte do DPOC, mas ele é causado normalmente pelo cigarro, tá? A doença pulmonar obstrutiva crônica que a gente está vendo, tá um brônquio saudável, que viu como a luz do brônquio ele é bem grandinha, e aqui é um brônquio inflamado, que aqui ó, ele está bem estreitado e uma presença de muco, né? De uma secreção. E também quando vai afetar os alvéolos aqui no efizema, porque essa na bronquite, quando tem o estreitamento. Já no efizema, ele afeta os alvéolos pulmonares, né? Esses alvéolos pulmonares, eles perdem a elasticidade dele de empurrar o ar, de fazer a troca gasosa. Então, ele não vai ter mais aquela propriedade de fazer aquela hematose adequada. Então, a bronquite, tá? Aguda é uma inflamação da traqueia e das vias aéreas, tá? Dos brônquios. Então, aqui, ó, brônquio inflamado, estreitamento com excesso de muco. As causas podem ser desde uma crônica, tá? Que é um DPOC, contato com vírus ou bactérias, fumantes, exposição a poeiras, poluição ou pode ser alergias também. Sinais e sintomas, geralmente é uma tosse bem produtiva com muco, como nós vimos, falta de ar, que é dispneia, cianose. Os sibilos, gente, é quando aquela pessoa que parece que tem uma ninhada de gato dentro do peito, é chiado no peito. A hipertermia, o cansaço, porque tem essa diminuição de oxigenação, astenia, perda de peso e anorexia. Os cuidados de enfermagem, geralmente, gente, xaropes, né, para tosse, pode ser as inalações, antialérgicos, antitérmicos, né, depende da prescrição do médico. Se tiver um acometimento por patógenos antibióticos, evitar o tabagismo, oxigênio se necessário e fisioterapia respiratória. Já a asma pulmonar é uma doença inflamatória crônica. Ela das vias respiratórias ela vai ter uma redução ou obstrução do ar respirado devido a um edema dessas mucosas. O que vai acontecer? Ela tem uma hiperprodução de muco nessas vias aéreas, né? O que acontece? Aqui, ó, asma vezes DPOC, né? Que a gente tem o que? A asma normalmente pode ser por medicamentosa, pode ser por cigarro, pode ser através de alguns medicamentos também, como ácido acetilsalicílico, pode dar uma crise alérgica, tá? Então, as vias respiratórias normais novamente e uma asma com uma inflamação de vias aéreas, tá? Com obstrução do muco aqui saindo, que é a secreção. As causas mais comuns, tá? É a causa hereditária, que é normalmente o quê? Por isso que a gente fala normalmente, as gestantes não é aconselhável fumar por vários fatores, né, na gravidez. Uma dessas, né, é que o bebê possa vir a ter problemas, tá, hereditários genéticos, problemas hereditários como a asma. E também pode ser genéticos e ambientais também.
ou alguém, às vezes a mãe nem fuma, mas os avós, algum irmão, pode ter essa doença alérgica que é a asma, tá? Os fatores ambientais também podem ser tanto os climáticos, tá? Que é o contato com pólen, mofo, poeira, pelo, fumaça, cheiro forte, gripe e resfriado. E certos alimentos ou medicamentos podem atuar como precipitantes. Como eu falei, ibuprofeno às vezes causa isso em algumas pessoas, o ácido acetil salicílico também causa. Então, essa é uma doença hereditária já crônica. Sinais e sintomas: dispneia também, cansaço ou pequenos esforços, cianose, tosse, tempo expiratório prolongado, quando aquela pessoa inspira, mas fica tentando puxar o ar, mas não sente não fica satisfatória aquela respiração. E a asma, quando a pessoa ela fica com essa respiração, tá? Com essa ataque de espinéia, essa respiração bem prolongada, normalmente ela fica com um problema no tórax, uma deformidade, que é chamado tórax em forma de barril. Esse tórax numa forma de barril, eu pus esse tipo de tórax para vocês verem como são esses outros tórax aqui, ó, que nem esse tórax o que? Normal. Aí o tórax em forma de barril, ele parece um barril. E ele vai tendo essa deformidade até ter esse encurvamento, tá? Até da coluna. Na coluna torácica aqui ele tem esse encurvamento, pela essa lesão também. Os tratamentos são os corticoides, tá? Geralmente por via sistêmica, endovenosas. Nós podemos também ter o quê? As inalações, né? Com Berotec, com Atrovente também. Os ambientes têm que estar bem arejados, as roupas bem largas, que não usa lã, usar sempre o tecido mais de algodão. As crises asmáticas geralmente duram, né? Se as crises durarem o quê? De 2 a 3 dias, os alvéolos podem ficar saturados também de gás carbônico, porque ele não tem normalmente aquela troca gasosa adequada também, tá? Então pode estar usando também os broncodilatadores para dilatar esses broncos, aumentar a luz deles, e os anti-inflamatórios para diminuir essa inflamação. Derrame pleural. Gente, não confunda derrame pleural com água no pulmão, tá? Que eles falam que é água no pulmão. Derrame pleural é as pleuras aqui, ó, é entre as pleuras. Normalmente essas pleuras que a gente falou que envolve o pulmão, né? Que é a visceral e parietal. Então, essas pleuras aqui, na parte, geralmente entre elas, ela tem uma camada desse líquido que faz o quê? Deslizar. Então, entre essas pleuras que pode dar o derrame pleural. Pode ser o quê? Pelo um acúmulo excessivo de líquido entre essas pleuras, tá? E ele pode ser confundido como água no pulmão, que ele não é a água no pulmão. Ele é o líquido entre essas pleuras. Esse líquido ele pode diferenciar conforme a aparência dele, tá? Por exemplo, transsudato, que a gente chama, ou aquoso, é quando não há lesão no espaço pleural, nem sinais de células inflamatórias. É um líquido bem clarinho, bem transparente, da coloração da água. Agora, já o exsudato, que ele é rico em proteínas, ele tem um aumento da permeabilidade desses vasos, que é o quê? Ele vai fazer com que esses vasos, essas células, façam mais, saia aquele líquido de dentro dos vasos, devido à pressão osmótica que a gente fala que mantém o líquido lá dentro dos vasos, saia mais e torna-se mais viscoso e opaco. E nós também classificamos, tá? Como hemotórax, geralmente, tá? É causado o quê? Por sangue entre as pleuras. Então, sangue entre as pleuras a gente chama de hemotórax.
A linfa, né, que é o líquido meio de coloração palha, que fica ali entre os vasos também, entre as pleuras, chamado de quilotórax. E o pus, que é daquela coloração, né, já amarelada que fica, é chamado de empiema. E a presença de ar é o pneumotórax. Esses pneumotórax, hemotórax, quilotórax e empiema, pode se dar por um traumatismo ou pode se dar também o quê? Por tumores, né? E por perfurações que vai perfurar essa pleura. Aqui o que nós falamos, espaço pleural, que tem a pleura aqui normal, tá? Uma visceral e outra parietal, e esse é o derrame pleural, que fica entre as pleuras, tá? Então, ele vai tendo uma compressão. Aqui, ó, a pleura parietal e a pleura visceral. Essa é a pleura visceral e a parietal por fora. E o acúmulo de líquido aqui comprimindo o pulmão, então faz com que essa pessoa não consiga respirar. E dependendo desse acúmulo, pode ter até um desvio, tá, do músculo cardíaco aqui. Os sinais de sintomas é a dispneia, cansaço ou pequenos esforços, dor ao respirar, que a gente chama de dor pleurítica. Se lembra que a gente falou que o pulmão não dói, é a pleura? E o seu tratamento é a toracocentese, através de uma agulha feita essa punção no local para drenar o líquido, tá? Para esvaziar um pouco essa cavidade para essa pessoa respirar melhor. Esses daqui são os vídeos de apoio que eu coloquei. Anatomia e fisiologia do sistema respiratório é um vídeo, tá? Uma explicação em 3D completa, aspiração de vias aéreas superiores e inferiores, para vocês relembrarem, a broncoscopia como é feita, a broncooscopia rígida para biópsia de tumor de pulmão, posições para os exames, como é feita a toracocentese, as aspirações de vias aéreas, procedimentos de aspiração traqueal e o dreno de tórax, como que ele é feito, o cuidado dele, que ele tem que ser feito, cuidado, se tiver com derrame pleural, esse paciente ele pode adquirir um dreno de tórax também, além da toracocentese, para drenar aquelas secreções que tem entre as pleuras, e os cuidados com ele. E depois aqui nós temos as nossas atividades para ser respondida no nosso fórum. Agradeço a participação de vocês.